Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. O terceiro trimestre deste ano registrou queda de 10,8% no abate de bovinos em comparação com o mesmo período em 2019. Dados do IBGE, divulgados nesta quinta-feira, mostram ainda o aumento de 3,8% em relação ao segundo trimestre de 2020. Os dados mostram também que a produção de 2 milhões de toneladas de carcaças bovinas teve queda de 8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e aumento de 7,6% em relação ao segundo trimestre de 2020. A pesquisa mostra que a produção de suínos somou mais de 12 milhões de cabeças, o que configura alta de 7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e de 3,8% na comparação com o segundo trimestre de 2020. A análise intitulada Estatística da Produção Pecuária, Primeiros Resultados, traz ainda que o abate de frangos contabilizou 1,5 bilhão de cabeças, aumentos de 1,8% em relação ao terceiro trimestre de 2019 e de 6,2% na comparação com o segundo trimestre de 2020. A produção de ovos de galinha foi superior a 993 milhões de dúzias no terceiro trimestre de 2020, um incremento de 2% tanto em relação ao mesmo trimestre de 2019, quanto em comparação ao segundo trimestre de 2020. A pesquisa está disponível no portal Brasil61.com ou pelo site do IBGE, ibge.gov.br. Os dados completos, com informações por unidade da federação, serão divulgados no dia 10 de dezembro. Reportagem Jalila Árabe. O Ministério da Infraestrutura, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, DENIT, lançou um edital para a retomada das obras do segundo lote da BR-285, em São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul. A rodovia tem 744,3 quilômetros de extensão, entre Guararanguá e São Borja, na fronteira com a Argentina, e desempenha papel estratégico dentro do Mercosul, destacando-se por seu forte potencial turístico. A licitação, realizada por meio do regime diferenciado de contratação integrada, contempla a elaboração do projeto básico e executivo e a conclusão dos serviços remanescentes da rodovia federal. O edital prevê a continuidade da implantação e pavimentação de 8,47 quilômetros da rodovia e de duas interseções localizadas nos quilômetros 34,6 e quilômetro 36,9. Ainda serão construídos 2 viadutos para a passagem da fauna e uma ponte sobre o Rio das Antas. As propostas serão apresentadas no dia 3 de dezembro. A empresa vencedora, a partir da assinatura do contrato, terá 900 dias para a execução dos projetos e obras. Reportagem Rafaela Gonçalves. A Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de 34,39 milhões para obras de prevenção e ações de socorro, assistência à população e restabelecimento dos serviços essenciais em Roraima, Santa Catarina e Pernambuco. A medida foi definida por meio da Portaria 624/2017. As ações de prevenção compreendem a realização de obras que possam atenuar o impacto dos desastres naturais, planejadas para reduzir a sua ocorrência e intensidade. O auxílio poderá ser solicitado sempre que necessário, inclusive em situações recorrentes, como é o caso de desastres ocasionados por estiagem ou chuvas intensas. A maior parte dos recursos será aplicada na obra de microdrenagem do Igarapé-Pricumã, em Boa Vista, Roraima. A construção de um canal de concreto armado deverá resultar na contenção de alagamentos nos bairros de Pricumã, Buritis e Asa Branca, beneficiando diretamente 27,000 pessoas. Santa Catarina receberá 2,66 milhões para 2 obras de prevenção em rodovias de Florianópolis. Outro município catarinense que teve o repasse de recursos federais autorizado foi Timbé do Sul, atingido por um vendaval. Já a cidade de Barra de Guabiraba, Pernambuco, receberá 248,9 mil para o restabelecimento de 2 pontes. Para solicitar o recurso para a execução de ações de prevenção em áreas com risco de desastres, estados e municípios devem apresentar um plano de trabalho, relatório de diagnóstico e laudos técnicos. Reportagem Rafaela Gonçalves.
o objetivo de estimular a capacitação de recursos internacionais para saneamento básico e segurança hídrica, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura vai contratar com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional uma consultoria para a elaboração de 5 frameworks, um quadro de critérios de elegibilidade de projetos. As propostas devem ser entregues à entidade internacional até o dia 25 de novembro. A iniciativa visa qualificar processo de infraestrutura do MDR dentro dos parâmetros internacionais, considerados sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e de governança, para ampliar as oportunidades de captação de investimentos internacionais. A expectativa é de que o material produzido pela consultoria possa ser voluntariamente incorporado por estados e municípios na preparação de projetos e processos de licitação para a prestação de serviços públicos, por meio de concessões ou parcerias público-privadas. Deverão ser elaboradas 3 diretrizes para saneamento, que deverão se referir aos setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos. As outras 2 devem ser voltadas para infraestruturas hídricas e a revitalização de bacias hidrográficas. O prazo para a execução dos trabalhos será de 120 dias, a contar a partir da assinatura do contrato. Reportagem Rafaela Gonçalves. As eleições municipais deste ano vão ocorrer neste final de semana e, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, pelo menos 113 cidades distribuídas em 17 estados terão apenas um único candidato postulante ao cargo de prefeito. Apenas Rio Grande do Sul tem 34 municípios nesta situação. No Paraná, o número chega a 15 e em São Paulo a 10. Nos municípios gaúchos de Lagoão e Segredo, por exemplo, localizados na região Centro-Serra, os atuais prefeitos não terão ninguém como adversário para disputar o cargo de chefe do executivo local. Os motivos para isso estão relacionados, sobretudo, à unificação de partidos ou pela ausência de chapas de oposição. De maneira geral, o cientista político Naue Bernardo explica que essa condição também pode se dar pelo fato de o município ser pequeno, ter problemas administrativos relativamente menos complexos e apenas uma pessoa estar disposta a comandar o trabalho como prefeito da cidade. Nesses casos, o prefeito ele acaba sendo aquela pessoa que vai realmente andar pela cidade, que normalmente pode ser uma cidade pequena e tudo, resolver problemas, às vezes até pessoalmente. Então é uma lógica bastante diferente a desses pequenos municípios. Nesses casos, o que acontece? É comum que exista apenas uma pessoa, né, que queira fazer esse trabalho, que é um trabalho desgastante, é um trabalho cansativo, né, apesar de ser de uma forma diferente da que a gente vê nos grandes municípios. Ainda segundo Naue Bernardo, sem concorrência no pleito, se a candidatura for homologada pela Justiça Eleitoral, a computação de um único voto já garante a vitória a essas pessoas. Se ele tiver a maioria dos votos válidos, ele vai ganhar. Então não importa se você teve uma margem de brancos e nulos muito alta e esse candidato teve poucos votos. Se ele tem a maioria dos votos, ele vai acabar assumindo essa prefeitura, né? A não ser que alguma situação extraordinária se coloque, haja uma impugnação, alguma coisa, né? O primeiro turno das eleições 2020 deve ocorrer neste domingo. Nos entes em que houver segundo turno, a data de votação é 29 de novembro. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral ampliou o horário em que os cidadãos podem se deslocar até as sessões e votar. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7 da manhã às 5 horas da tarde. Vale ressaltar que o período entre 7 da manhã e 10 da manhã é preferencial para pessoas com idade acima de 60 anos. Reportagem Marquesan Araújo. Estamos em contagem regressiva para o primeiro turno das eleições que serão realizadas neste domingo em todo o país para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Mas o que acontece quando um candidato não pode mais concorrer, seja por causa de morte ou outro motivo? Essa é uma pergunta que já precisou de resposta algumas vezes este ano, pois até esta sexta-feira, dia 13, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apresentou dados de 19.077 candidatos que foram impedidos de concorrer.
Destas candidaturas, 9.617 foram indeferidas, houveram 8.817 renúncias, 161 registros foram cancelados e 161 candidatos morreram nesse meio tempo. A Justiça Eleitoral possui um olhar para cada situação, mas a princípio age de uma forma com regras gerais. É o que explica a advogada eleitoralista Bianca Gonçalves e Silva. Em regra, o prazo é de 10 dias contados do fato. Qual fato? Renúncia, indeferimento, cassação. Exceto no caso de morte. Em se tratando de morte, se for 10 dias antes da eleição, deverá ser observado esse prazo de 10 dias também. Mas suponhamos, o candidato venha a falecer às vésperas da eleição, né? 1, 2, 3 dias antes. Pode ser substituído? Pode ser substituído. A cientista política e articuladora política da ONG Elas no Poder, Noemi Lopes, detalha que em algumas circunstâncias o partido do candidato ou a aliança política podem definir a substituição. E a substituição, ela é indicada a partir do que está previsto no Estatuto do Partido Político, principalmente no que se trata das coligações. Dentro da coligação, dos partidos que fizeram aliança, vai ser sugerido, votado por maioria absoluta dos dirigentes, um novo nome para fazer essa substituição de qualquer partido que pertença à coligação. Os boletins de urna das eleições municipais de 2020, realizados pelo TSE, começarão a ser emitidos a partir das 17 horas, que é o horário de encerramento da votação. A partir desse horário, serão divulgados os resultados das votações para todos os cargos, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas. Reportagem Janari Damascena. No Dia Mundial do Diabetes, nada melhor do que a empatia e muita informação para unir os milhões de brasileiros que têm a doença. Pensando nisso, a Novo Nordisk, empresa de saúde dedicada a promover mudanças para vencer o diabetes e outras doenças crônicas graves, em parceria com a ADJ Diabetes Brasil, vai expor neste sábado um vídeo com histórias de pacientes do diabetes tipo 2, projetadas em um prédio na esquina entre as avenidas Paulista e Consolação, em São Paulo. As imagens da projeção são resultado da campanha Quem Vê Diabetes Vê Coração, que busca sensibilizar a população sobre os riscos cardiovasculares associados ao diabetes tipo 2. Os relatos, expressos em fotos particulares e emotivas, trazem pessoas usando objetos de valor sentimental para ilustrar o quão perigosa é a associação do diabetes às cardiopatias. O objetivo da iniciativa é mudar uma triste estatística. 9 em cada 10 pacientes que têm diabetes alega sentir falta de mais informações sobre os riscos cardiovasculares da doença. Raquel Cristina Coelho, gerente médica da Novo Nordisk, destaca que o intuito da parceria entre a empresa e a ADJ é mudar o preocupante cenário de desinformação. Ambas as instituições atuam na causa do diabetes, então quando elas unem forças é para tentar beneficiar as pessoas que têm diabetes e que estão sob risco de desenvolver problemas do coração e que precisam que essa informação chegue até elas. Para tentar atingir o maior número de pessoas, o material da ação também será lançado nos canais da ADJ Diabetes Brasil e da campanha Quem Vê Diabetes Vê Coração no YouTube. Ao mesmo tempo, uma exposição digital com os depoimentos e registros fotográficos dos participantes vai estar no site da campanha, o www.quemvediabetesvcoração.com.br. Todo o esforço para dar publicidade aos problemas cardiovasculares associados ao diabetes se explica também pelo impacto na saúde dos brasileiros. Por muito tempo, o diabetes esteve mais associado à cegueira, amputação ou doenças renais, explica Raquel. No entanto, apesar de graves, nenhuma dessas doenças mata tanto quanto outros problemas, como o infarto cardíaco e o derrame, por exemplo, que são responsáveis por 80% das mortes relacionadas ao diabetes tipo 2. Silencioso, o diabetes tipo 2 passa despercebido por boa parte dos pacientes. É justamente aí que mora o perigo, explica Raquel Cristina Coelho. Uma pessoa com diabetes, ela pode vir sem sintomas
e já manifestar como primeiro sintoma uma doença cardiovascular, inclusive grave, né? Um infarto, um derrame ou até mesmo a morte súbita. A campanha Quem Vê Diabetes Vê Coração é uma iniciativa da Novo Nordisk, em parceria com sociedades médicas e associações de pacientes com diabetes de todo o país. A ADJ Diabetes Brasil, entidade cujo objetivo é promover a educação no campo do diabetes para pessoas com a doença, familiares, profissionais de saúde e comunidade, é uma das parceiras do projeto, lançado em junho de 2019. Reportagem Felipe Moura. Uma gestão engessada e onerosa para empreendedores locais foi o cenário que o atual prefeito de Dianópolis, em Tocantins, encontrou a cidade quando assumiu a cadeira no executivo local em 2016. Os processos de abertura de empresas, segundo ele, eram realizados em um ambiente precário. Não havia espaço específico para acolher empreendedores interessados em desenvolver atividades empresariais no município e todos os processos eram realizados em uma pequena sala. E os problemas não paravam por aí. Ainda segundo os relatos, todos os processos eram armazenados em pilhas de papéis que se acumulavam, não sendo possível manter uma ordem no cronograma de atendimentos. Foi aí que a Prefeitura implementou 10 soluções consideradas determinantes para desburocratizar todo esse processo. Entre elas, estrutura física mais adequada para cada tipo de serviço e tratamento individualizado a contribuintes e empreendedores, dependendo da demanda. Para o gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, Silas Santiago, a desburocratização de processos para micro e pequenos negócios e para microempreendedores individuais pode ser boa para a economia e até uma ferramenta contra o crime. Então, toda vez que você traz uma ferramenta de desburocratização, que ela seja informatizada, que ela consiga observar, por exemplo, a questão da dispensa de alvará para baixo risco, né? Toda vez que você faz isso, você derruba essas paredes, né, da burocracia, você derruba essas possibilidades até de corrupção, né? Para o coordenador de articulação política da Frente Nacional de Prefeitos, Jeconias Rosendo Júnior, a retomada da economia será um tema central no ano que vem, quando prefeitos e vereadores estiverem assumindo o comando dos municípios após as eleições. Ele acredita que a desburocratização será essencial para esse processo. É estratégico para os municípios tratar a questão tanto da desburocratização, simplificando todos os processos, tirando da frente do empreendedor todos os obstáculos desnecessários a que ele possa tanto se formalizar quanto desenvolver a sua atividade econômica da melhor maneira possível e da forma mais simples possível. A ideia de incluir o empreendedorismo na agenda de futuros prefeitos e vereadores faz parte de um documento elaborado pelo Sebrae e parceiros, chamado Seja um Candidato Empreendedor, 10 Dicas do Sebrae. O objetivo é provocar os novos gestores a fortalecer a identidade do município, desburocratizar e simplificar, qualificar quem mais precisa e gerar mais empregos, entre outros. O guia está disponível no portal Brasil61.com ou em sebrae.com.br. Reportagem Jalila Árabe. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio da Força Federal em 602 sessões eleitorais localizadas em 11 estados para garantir a segurança no primeiro turno das eleições municipais, que ocorre no próximo domingo. Os pedidos de reforço na segurança durante a votação partem dos tribunais regionais eleitorais, juntamente com uma justificativa para que a Força Federal seja enviada às sessões. Após a aprovação dessas solicitações pelo plenário do TSE, o tribunal encaminha os pedidos ao Ministério da Defesa, órgão encarregado pelo planejamento e execução das ações implementadas pelas Forças Armadas. De acordo com o TSE, o emprego da Força Federal durante as eleições está previsto no Código Eleitoral. Nesta semana, a Corte julgou requerimentos do Amazonas e do Mato Grosso do Sul. Eduardo Strans, consultor da área de estudos técnicos da Confederação Nacional de Municípios, explica que a presença dos agentes da Força Federal em algumas localidades é fundamental para a proteção dos eleitores. A gente entende isso como um reforço à democracia, né? A possibilidade de exercer o poder do voto de forma
harmônica, né, sem nenhum tipo de pressão por determinado grupo ou por algum outro problema de violência. Completa a lista de estados que vão ter emprego da Força Federal: Alagoas, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins, entre outros. Até o momento, nenhum estado das regiões Sul e Sudeste solicitaram reforço na segurança. Bruno Prezado, porta-voz da Associação dos Municípios Alagoanos, afirma que o apoio na segurança da votação vai ser fundamental para que os eleitores possam votar com tranquilidade no estado. A presença da Força Federal nas eleições municipais é uma alternativa viável para garantir a ordem social, proporcionando à sociedade mais segurança durante o pleito eleitoral deste ano, já que isso ocorre apenas em um caráter excepcional por diversos motivos, como histórico de conflito ou pelo reduzido efetivo policial. A Força Federal também vai oferecer apoio logístico em 8 estados. Segundo o Ministério da Defesa, a operação irá assegurar a votação e a apuração dos resultados em locais de difícil acesso, onde geralmente as ferramentas do Poder Judiciário não conseguem alcançar, como tribos indígenas e regiões ribeirinhas. Reportagem Paulo Oliveira. Por meio de uma portaria, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu medidas sanitárias para a realização das eleições em aldeias indígenas. O objetivo é propiciar maior prevenção contra a Covid-19 aos participantes do pleito que vivem nessas comunidades. Bruno Canela, de 25 anos, é originário da comunidade Canela do Araguaia, na aldeia Nova Pucanu, localizada no município de Luciara, em Mato Grosso. Ele lamenta que não haverá disponibilidade de urnas eletrônicas no local onde mora e que seu povo terá que se deslocar até outro ponto para votar. No entanto, ele entende que a intenção do TSE é positiva e acredita que as medidas são válidas para proteger as comunidades indígenas da propagação da Covid-19. São medidas que devem ser respeitadas pelas pessoas, sobretudo os que irão estar atuando dentro das comunidades como mesário, que essas pessoas tomem todos os cuidados estipulados pela portaria, que mantenham o distanciamento dias antes para estar entrando nas comunidades, que use sempre a máscara, que use a viseira e todas as recomendações e não compartilhe objeto, não dialogue para que as comunidades não venham a ser afetadas com a disseminação do coronavírus. Para os locais de votação, uma das recomendações é evitar comer, beber ou realizar alguma atividade que exija a retirada da máscara. Se por acaso haja necessidade de retirada do equipamento, deve ser mantida uma distância mínima de 2 metros das outras pessoas e escolher espaços com ventilação natural. Esse procedimento, segundo o professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB, Jonas Brant, contribui para que, em caso de haver alguém contaminado, minimizar o tempo de presença do vírus naquele local especificamente. Por que isso é importante? Porque a ventilação é um fator chave em todo esse processo. O vírus ele pode permanecer no ar por algum período e acaba contaminando todo aquele ambiente. Então, se eu tenho troca do ar, eu tenho uma boa ventilação, mesmo que eu tenha alguém infectado lá, seja alguém, um mesário, seja uma pessoa que vai votar, esse vírus será levado pela troca do ar. Então, isso garante a sanidade daquele ambiente. Outra recomendação aos servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral é destacada para o momento durante o transporte até o território indígena e enquanto estiverem nas aldeias. Essas pessoas deverão usar máscara e face shield a todo momento, assim como fazer a higienização das mãos com frequência. Reportagem Marquesan Araújo. No próximo domingo, 15 de novembro, será o dia em que diversas pessoas vão às urnas para definir os rumos da política local. Mais de 147 milhões de eleitores, para ser mais exato. Mas é necessário que toda a população esteja atenta para o dia da votação, uma vez que existem atitudes que podem ser consideradas crimes eleitorais, gerar multa ou até mesmo a prisão de quem infringir as regras. Segundo a advogada eleitoral Carla Rodrigues, as leis especificam as condutas passíveis de serem consideradas crimes eleitorais, como, por exemplo, todas as formas de propaganda no dia da votação. É permitida a divulgação de levantamento de intenção de votos efetivado no dia das eleições, mas aí tem um detalhe, a partir das 17 horas do horário local, e aí você tem que ficar atento, porque tem alguns estados que têm um fuso horário diferente do fuso horário de Brasília. O que não pode no dia da eleição? A regimentação de eleitor, propaganda de boca de urna, isso é crime eleitoral.
eleitoral, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, como eu já falei anteriormente, pode continuar a propaganda que foi feita no dia anterior, mas não pode novas publicações. E um crime que pode ser considerado comum, mas que está sendo combatido com maior afinco pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a presença de material impresso de propaganda eleitoral espalhado pelos locais de votação e nas suas proximidades, seja na véspera da disputa e principalmente no dia das eleições. Essa cena lamentável pode ser combatida de forma simples, como destaca José Pedro Serrão, funcionário público na cidade de São Luís do Maranhão. De acordo com o rapaz, a tecnologia chegou para contribuir para a famosa colinha dos candidatos, ao mesmo tempo em que evita problemas. Como eu digo sempre, a cola eleitoral ela ajuda muito a que você tenha a possibilidade de lembrar. Eu levo uma cola, mas hoje pela tecnologia você já pode levar no celular utilizando o e-título. Você já faz a sua votação pelo e-título. Você bota num bloco de notas separado os números que você vai fazer a sua votação. Nos santinhos eu já não vale a pena. É uma sujeira louca, porque os santinhos hoje também estão sendo substituídos pelos santinhos digitais, muitos digitais. Eu mesmo já recebi vários. O eleitor que não estiver com o título eleitoral em mãos, ou mesmo com um documento oficial com foto, pode votar usando o aplicativo e-Título. O aplicativo foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral e apresenta a foto do eleitor, podendo ser usada como documento oficial no dia da votação. Reportagem Janari Damascena. No domingo, o Brasil vai conhecer quem vai ocupar as cadeiras do Executivo local em mais de 5.500 municípios. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 538 mil candidatos e candidatas estão aptos para disputar o pleito deste ano e pelo menos 24 mil estão concorrendo à reeleição. Diante disso, a Confederação Nacional de Municípios disponibilizou uma cartilha para orientar candidatos novos, reeleitos e que vão deixar os cargos a partir de 2021 sobre condutas nesse período. O objetivo é auxiliar gestores no cumprimento das regras próprias para encerrar o mandato, especialmente no ano que ficou marcado pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com a consultora jurídica da CNM e uma das autoras da cartilha, Helena Garrido, o documento orienta sobre os procedimentos para encerrar o mandato, os cuidados com a legislação eleitoral e os passos que precisam ser seguidos pelo gestor para fazer a transição, entregando a governança para os próximos prefeitos e prefeitas ou até mesmo se preparando para assumir novamente o cargo. Embora o prefeito venha a ser reeleito, o mandato é outro e as obrigações precisam ser cumpridas como se ele tivesse saído, porque o seu primeiro mandato encerrou. O fato dele estar passando para ele mesmo não muda a obrigação de cumprir com essas exigências. O cientista político Nauê Bernardo elogia a tentativa da CNM de conscientizar os gestores municipais em relação à passagem pelo poder. Ela tem feito um excelente trabalho no ponto de conscientização desses gestores públicos para que o Estado, né, no caso, quando eu digo Estado, é o poder público, né, aquele poder público daquele local, permaneça após a passagem desses gestores, que são transitórios. Os gestores são transitórios e o poder público fica. Então é preciso ter sustentabilidade nas políticas de cada um, né, para que cada vez mais aquilo que é bom permaneça e aquilo que é ruim não tenha continuidade. Entre as condutas vedadas aos candidatos novos, reeleitos e que vão deixar o poder, estão fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público e realizar em ano de eleição despesas com publicidades dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais que excedam a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição. A cartilha completa com vedações e orientações para esse período está disponível no portal Brasil61.com ou no site da CNM em www.cnm.org.br. Reportagem Jalila Árabe.
Os votos de candidatos subjúdice passarão a ser contados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até 2018, a publicação dos resultados incluía apenas os votos dados a candidatos deferidos. Isso gerava dúvidas aos eleitores que haviam escolhido o político que ainda buscava regularizar a situação da candidatura com a Justiça. De acordo com a última atualização do TSE, antes da publicação da reportagem, pouco mais de 3% dos 557.385 candidatos às eleições de 2020 não foram deferidos para a corrida ao pleito. Ao todo, 539.301, cerca de 96,76%, estavam aptos e 18.083, ou seja, 3,24%, estavam inaptos. Para a aprovação da candidatura, além de cumprir com os requisitos de elegibilidade, como ter a idade mínima, ser brasileiro nato ou naturalizado, ser alfabetizado e não ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, o candidato precisa ainda cumprir os requisitos de inelegibilidade, que consistem na inexistência de ficha suja, sanção relativa à improbidade administrativa ou algo que configure crime eleitoral. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Gustavo Dantas, o processo de julgamento geralmente não é concluído com antecedência ao dia do pleito, justamente pelas etapas que pode percorrer para chegar a um resultado final. Que no caso das eleições municipais, elas se iniciam na primeira instância com o juiz eleitoral, vai até o Tribunal Regional Eleitoral da região onde está sendo questionada a candidatura dela, e em algumas circunstâncias pode subir para o Tribunal Superior Eleitoral, em situações excepcionais pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto está percorrendo esse trâmite processual, jurídico, vamos colocar assim, ela está sob júdice. Neste ano, embora a votação seja visualizada junto com a dos demais candidatos, uma marcação irá indicar que os votos do candidato ainda não são considerados válidos. Ainda assim, a advogada especialista em direito eleitoral, Rafaela Possera, explica que mesmo que a candidatura não seja aprovada após todas as instâncias, os votos serão validados de outra maneira. Se o recurso dele for improcedente, esses votos serão aproveitados para a legenda do partido. Os votos, então, não serão desconsiderados como eram nas eleições anteriores. Por isso, então, que essa situação está sendo tão observada, está chamando tanta atenção para o pleito de 2020. Para o processo eleitoral, o analista político Matheus Anatan avalia que a mudança de divulgação desses votos não atrapalha a transparência do processo ou a contagem de votos. E essas mudanças nas regras de destinação e totalização dos votos devem sim garantir maior transparência nas eleições e não representam nenhum tipo de retrocesso legal ou institucional. Em um cenário com mais de 500 mil de candidatos, apenas 2.400 serem considerados inaptos pela lei da ficha limpa, não pode representar para os eleitores que existe um cenário obscuro ou incerto no processo eleitoral. Quanto aos votos dados ao candidato cujo registro já estava indeferido definitivamente no dia da votação, estes serão anulados e não serão contabilizados para qualquer finalidade. O mesmo acontece quando o eleitor vota branco ou nulo por vontade própria. A regra para as eleições de 2020 está regulamentada na Resolução 23.611 de 2019, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral. Reportagem Agatha Gonzaga. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.